Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo, né, no Instagram. Primeiro, eu avisei em cima da hora de novo, tô precisando começar a avisar mais cedo, né? Mas a gente vai falar hoje sobre como lidar com a ansiedade, afinal de contas, né? Oi, Letícia, seja bem-vinda, muito gracinha. Gente, primeiro deixa eu conhecer vocês, né? Saber de onde vocês são. Quem puder comentar, Letícia de Goiânia, que eu sei, né? Então vocês me contam de onde são para eu poder saber um pouquinho mais, né? Eu programei hoje em cima da hora para falar como que a gente pode lidar com a ansiedade. Eu percebi que tem muita gente com dúvida ainda de como a jornada pode ajudar, né? A jornada de educação emocional é uma das formas de lidar com a ansiedade. Paloma de Poços, minha família de Poços, Paloma, que gracinha. Tenho família de parte da minha mãe todinha daí. Guaxupé, vive aí. Metade da outra parte da família do meu pai é de Muzambinho, aí do lado, Vivian. Oi, David, da Bahia, Delícia. A Jéssica, da Paraíba. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou de Goiânia, né? Pra quem não sabe, tô aqui no meio do Cerrado. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com a ansiedade, né? Eu tenho percebido que, como eu falei, muitas pessoas ainda têm dúvida de como que a jornada de educação emocional pode ajudar para lidar com a ansiedade. E a jornada é uma das ferramentas que a gente tem para lidar com a ansiedade, né? Então, assim, eu expliquei em outras transmissões ao vivo sobre o que é a ansiedade, como que ela funciona. E aí eu percebi que eu não falei como que a gente pode lidar, tá? Se você tiver alguma dúvida, vocês podem mandar. Eu vou responder as dúvidas no final, ou então no meio eu paro para falar, responder alguma pergunta. Tudo bem? Eu tô vendo muita gente entrando, que gracinha. E então, como eu ia falando, né? Existem várias formas que a gente pode lidar com a ansiedade. Como eu já expliquei em outros vídeos, a ansiedade é um sentimento comum que muitas vezes, quando ele está em níveis muito altos, quando eu me sinto muito ansiosa ou ansiosa por muito tempo, isso traz um prejuízo e um sofrimento nas diferentes áreas da minha vida, seja física, afeta o meu corpo, afeta meus relacionamentos, a minha qualidade no trabalho, no estudo, minha vida acadêmica, né, minha vida social também. Então, várias coisas acontecem. E existem várias formas que a gente pode lidar com a ansiedade. E a gente pode fazer terapia, procurar um psicólogo lindo, fazer terapia bonitinho. Eu posso procurar um psiquiatra, fazer um tratamento farmacológico. Eu posso fazer atividade física, eu posso entrar numa yoga, enfim, fazer meditação. Existem várias coisas que eu posso fazer para poder manter essa ansiedade no nível mais equilibrado, né? Que não traga tanto sofrimento. Compartilhando a live, que gracinha, Letícia. Gente, quem quiser chamar amigos também pode chamar, tá? Faça igual a Letícia. Então, existem várias formas que a gente pode lidar com a ansiedade. Existe uma que é melhor que a outra? Eu sou psicóloga, então eu vou puxar a sardinha para a terapia, né? Mas existem várias formas que a gente pode lidar com a ansiedade. Nem assim, é preciso que você veja qual que faz bem para você. Tem gente que gosta, por exemplo, de atividade física, então faça uma atividade física, se te faz bem, se você se sente bem assim. Tem gente que gosta de dança, tem gente que se dá muito bem com a meditação, enquanto outras pessoas não suportam a ideia de ficar sentadas, paradas, né, tentando ter o mínimo de pensamentos possíveis. Então, cada um tem uma forma. E a jornada de educação emocional é um curso online que a gente desenvolveu e é uma dessas ferramentas que a gente tem para lidar com a ansiedade. Como eu falei em outros vídeos, né, a ansiedade não tem cura, porque não é doença. A ansiedade é um sentimento, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, sendo assim, eu não tenho cura, né? Então, a jornada ela veio para te ensinar formas mais saudáveis de se conhecer, né? E também fazer atividades que promovem o bem-estar e diminuem o sofrimento emocional e o sofrimento com a ansiedade, tá? A Jeana faz terapia em grupo, que delícia, Jeana, eu já fiz também. No começo eu achei difícil, né, me expor assim, mas muito bom, recomendo também. Ai, caramba, quase excluí alguém sem querer. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Tá, gente? Então, a jornada ela é um curso online de educação emocional pra gente
aprender a lidar com os nossos sentimentos. O que eu percebo é que muitas pessoas, às vezes, a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu ao longo da vida como lidar com as nossas emoções. Isso, infelizmente, é um assunto que agora que nós estamos aprendendo a falar sobre isso, né? Oi, Amanda, muito bem, seja bem-vinda. Beijinhos de Portugal, que gracinha, meu diário de ansiedade. Vou entrar no seu IG para ver depois. Qual a diferença da ansiedade e TAG? Eu não tenho diferença. Que é a ansiedade, o TAG. Oi, Ricardo, saudades. O TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Não tem, assim, a diferença entre o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e a ansiedade é que a ansiedade, como eu falei, ele é um sentimento comum, é um mecanismo de defesa, e a TAG é quando essa ansiedade ela já atingiu um nível de transtorno e tá muito alta, entrou ali naquela categoria de transtorno. Então eu me sinto ansiosa com várias coisas, a maior parte do dia, facilmente irritada, com dificuldade para dormir, ao longo do dia, né, na maior parte do tempo, e tem um período para que eu entre dentro dessa categoria de TAG, tá? Aí, o que eu vejo, né, assim, a jornada, ela ensina a gente a lidar com as nossas emoções, a entender a ansiedade quando ela tá nesse nível normal e quando ela passa para esse nível patológico, que traz sofrimento emocional, e aí a gente, aprendendo isso, a gente sabe como lidar melhor com as situações. Como eu falei, a educação emocional é uma coisa que a gente não aprende na nossa vida. Muitas vezes a gente só vai atrás de um psicólogo, só vai buscar educação emocional depois que a gente já quebrou muito a cabeça, já bateu muito a cabeça na parede, já sofreu, já fez as pessoas sofrer, os nossos relacionamentos já estão com alguns problemas, né? E aí a gente procura um psicólogo ou vai atrás de alguma educação emocional. E a proposta da jornada é que você tenha essa educação emocional, mesmo que Camila, eu não tenho um transtorno, tudo bem, você pode fazer. Camila, eu já tenho um transtorno, já estou em tratamento, tudo bem, você pode fazer também, né? Eu tenho algumas pessoas que participaram já faziam terapia e levavam o conteúdo que aprenderam ali na jornada para dentro do consultório. Eu tinha algumas pessoas que faziam terapia comigo também, que passaram para a jornada por livre e espontânea vontade, né? E também traziam isso para o consultório e dá para ver a evolução da pessoa. Quando eu tenho essa educação emocional, eu tenho mais condições de saber o que está acontecendo comigo, ao invés de me sentir engolida pela situação. E eu vejo que, se você está assistindo essa transmissão aqui hoje, se você acompanha a página da Querida Ansiedade, significa que você já está buscando para você formas de lidar com esse sofrimento, né? Como se, você já está consciente disso, né? De como essa ansiedade traz sofrimento. Existem pessoas que sofrem com ansiedade, não têm a mínima ideia do que está acontecendo e também não busca, às vezes até por não ter consciência, né? Então eu acho isso muito... já é um passo, né? E quando eu falo sobre educação emocional, ter essa consciência cada vez mais presente a cada momento. Eu saber o que está acontecendo na situação, saber o que eu penso sobre essa situação, como eu me sinto nessa situação, e a partir daí, identificando, né, o que acontece aqui do lado de dentro, eu consigo fazer escolhas que são mais assertivas, ou seja, que são mais coerentes com o resultado final que eu quero. Quando eu falo não ter educação emocional, significa que eu entro numa situação, aquela situação me gera algum estresse aqui dentro, sentimentos que eu não sei identificar, eu penso um monte de coisa, eu não sei de onde vem esses pensamentos, e aí eu tomo uma atitude e isso vai me trazer prejuízos na minha vida, e depois eu fico sofrendo sem entender do que está acontecendo, né? Então, assim, quem faz terapia pode fazer a jornada, como eu já falei? Pode, e eu acho que é muito rico. Quem não faz terapia pode fazer a jornada também? Pode também, e eu acho que também vai ser muito rico, tá? Eu acho muito bom. É isso, gente. Na verdade, não é isso não. A minha amiga separou uma lista aqui, falou, Camila, fala umas coisas lá que você não falou, mas eu acho que eu me perdi, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Então, assim, a proposta que eu convidei vocês foi para falar como que a gente pode lidar com a ansiedade
E como eu falei, a gente pode lidar com a ansiedade de várias formas diferentes. O que funciona para um não funciona necessariamente para outra pessoa. Tem gente que, como eu falei, medita e acha ótimo. Tem gente que não suporta a ideia de meditar. Tá errado? Ai, Camila, eu não consigo fazer meditação. Tá errado? Não, não tá errado. É o seu jeito, tudo bem, né? Então, aceita que dói menos. Respeita o seu tempo, respeita as suas preferências. Então, Camila, se esse jeito não serviu pra mim, o que que eu posso fazer? Recentemente eu vi nem sei se é tão recente mais assim, mas eu vi uma entrevista da Gisele Bündchen que eu achei maravilhosa. Ela estava falando como ela teve um transtorno, ela teve vários ataques de pânico quando ela tinha ali por volta dos 21, 22, 23 anos de idade. E aí ela não. E aí ela procurou ajuda, procurou um médico, chegou no momento que ela. Lembrar a situação, né? Que ela tava no apartamento dela em Nova York, na cobertura lá, fazendo massagem, e aí ela teve uma crise de pânico naquele momento. Aí ela disse que saiu para fora e pensou em pular do prédio de tão grande que era o desespero daquelas crises. Com o tempo ela percebeu que não saía mais, não gostava mais de andar de avião, não gostava mais de andar em lugares que tinham muitas pessoas e seu mundo foi ficando cada vez menor. E aí ela procurou um médico e o médico falou para ela sobre falou que ela estava com um transtorno de ansiedade, que ela devia procurar ajuda. E foi quando ela resolveu mudar o estilo de vida dela e virou adepta da yoga, né? Então, cada pessoa tem um jeito de funcionar. Então, uma preferência, aquela ansiedade que estava gerando um sofrimento intenso, depois que ela parou, olhou para ela, ressignificou aquilo que estava acontecendo e mudou a vida dela. Então, muitas vezes eu acho que a ansiedade ela vem como um alerta para nos avisar que alguma coisa no nosso estilo de vida não está funcionando e não está dando certo, né? Então, se a gente consegue observar essa ansiedade, ao invés de lutar contra ela e tentar calar a boca da ansiedade a todo custo, se eu consigo ouvir a mim mesma e perguntar o que está acontecendo que eu estou ficando tão ansiosa, né? O que na minha vida está acontecendo? E com a jornada você vai conseguir olhar a sua vida, a gente ensina a olhar a vida de uma forma mais ampla, né? Não só para aquele problema específico. A ansiedade é uma coisinha da sua vida, você é muito maior do que todo esse sofrimento. E às vezes a gente não consegue enxergar, né? E com a jornada a gente ensina isso. A gente tem tarefa de casa para que você faça, né? Todas as aulinhas têm tarefa de casa. Para quê? Porque ensina o conteúdo ali, é um conteúdo legal que você aprende, mas o mais importante do que aprender racionalmente, teoricamente, com um cabeção, um conteúdo, só para assimilar e anotar no caderno, né? É saber de que forma que esse conteúdo pode me ajudar na minha vida. Todas as atividades, todas as sessões, que a gente chama as aulas, né? Tem uma tarefa em sala para ver se você entendeu direito e tem uma tarefa para casa. E essa tarefa para casa é exatamente para isso, para você pegar esse conhecimento racional e aplicar na sua vida e ver o que funciona para você, né? Então, sendo assim, você vai aos poucos mudando o seu estilo de vida. E não essas mudanças não são ditadas por mim, né? Não sou eu que vou falar para você, olha, você vai fazer 30 minutos de meditação, você vai fazer 50 minutos de esteira, você vai mudar a alimentação. Eu não proponho a mudança, eu não vou falar o que você vai mudar da sua vida, mas eu ensino como você pode olhar para sua vida e você mesmo decidir o que faz sentido ou não para você. Tudo isso é bem legal, assim, né? Então a jornada ela tem essas duas opções. Você pode comprar ela completa, ou comprar a jornada, que são as aulinhas, ou pode comprar a jornada com material de apoio. Qual que é a diferença? O material de apoio a gente manda para sua casa pronto, físico, né? Agora, se você compra a jornada completa e não coloca ela não compra o material físico, então você vai ter que precisar imprimir na sua casa. Faz diferença? Não faz, né? É só uma questão assim, eu quero receber na minha casa. Mas se você não quiser receber na sua casa, não tem problema. Você imprime ou você passa o enunciado a limpo, não tem problema, tá? Não vai interferir no andamento e no seu progresso durante a jornada, tá?
Eu tô vendo algumas perguntas aqui, eu vou fazer. Ah, gente, tem uma coisa importante também. A gente colocou a seguinte opção: como é um preço que eu acho assim que não é acessível para todo mundo, que dá um medinho de investir, né? Mesmo que a gente saiba que para cada R$ 1 que a gente investe em saúde mental, tem várias pesquisas que mostram isso, tem um retorno de 4, porque eu imagino que é porque a gente para de gastar investir onde não vale a pena, a gente para de gastar com supérfluo, a gente começa a investir naquilo que realmente faz sentido pra gente, a gente adoece menos. Tá, tem vários estudos que mostram que pessoas com TAG, por exemplo, consultam mais médicos, não que elas adoecem mais, mas elas consultam mais médicos, então aí, querendo ou não, é uma despesa, né? Tomam mais remédios, tá? Então, não sei o que eu tô. Ah, tá falando. Então, a gente deu um prazo de uma semana. Se você comprou a jornada, fez a primeira sessão e não gostou, não tem problema. Você fala, ó, Camila, não gostei, a gente devolve o dinheiro, tá? Eu vi algumas perguntas aqui, eu vou responder. É, o aplicativo é lindo. A gente mudou um pouquinho o aplicativo hoje. Eu acho que tem que atualizar lá na Play Store e na App Store, tá? Na App Store ainda não, porque eles demoram 15 dias, mas na Play Store, se celular é Android, tem que atualizar ele. Qual a diferença ansiedade e TAG? Já respondi. Esse. Obrigada, você é a próxima a fazer o curso. Ah, Kekel, seja bem-vinda. Oi, caramba, fica apertando os botões. Deixa eu ler as perguntas. Quais os principais sintomas da TAG? Irritação, ansiedade, preocupação persistente com várias coisas, sem saber exatamente com o que. Você só sabe que está preocupado o tempo todo com muitas coisas. Fica irritada, nervosa, dificuldade para permanecer quieta, alterações no sono. Eu sou professora e vivo em situação de estresse em sala de aula com alunos e alguns colegas e tenho me sentido muito ansiosa, com dor no peito, vontade de chorar. Como lidar com essa sensação? Mari, professor é uma situação estressante, né? Gente, meu filho tá gritando lá fora. Eu acompanho alguns professores e realmente é uma profissão que exige muito da gente, né? Tem algumas profissões que exigem mais. Professor, ou pessoas que lidam com atendimento ao público, ou pessoas da área da saúde, é um estresse constante. E isso é importante você conseguir sair do seu ambiente de trabalho quando você sai. O que que isso significa? Deixar sua cabeça lá no trabalho para poder passar o restante do dia, que não é muito tempo, com você, com coisas que são importantes para você, com a sua família, com seus amigos. Como que você vai fazer isso? Eu não sei, né? Você pode fazer terapia, você pode fazer a jornada, tá? Eu recomendo. Agora, como eu falei, cada um tem uma forma de lidar com a situação, mas é importante que você saiba que realmente é uma situação estressante, então é preciso cuidar da sua saúde mental, tá? Porque isso pode agravando cada vez mais se você não consegue. Ah, apertei o botão errado. Se você não consegue cuidar disso, tá? Fala das caixinhas da possibilidade. Me foi falado em terapia sobre pensamento acelerado, que eu imagino muitas possibilidades em milésimos de segundo. Paloma, essa caixinha das possibilidades, acho que vou gravar um vídeo sobre isso e colocar dentro da jornada, que eu não falei sobre isso na jornada. É, nós somos seres de possibilidades, né? Isso eu já falei outras vezes. A gente tem várias possibilidades. Eu posso estar aqui, eu posso cair, eu posso falar, eu posso morder a língua, eu posso engasgar. Isso todos são possibilidades que de fato, como o nome diz, possibilidade. É possível que aconteça. Só que quando a gente fica muito ansioso, a gente começa a imaginar. Quer dizer, quando a gente imagina muitas coisas, a gente fica ansioso, né? É o contrário. Eu não fico ansiosa e penso muita coisa. Eu penso muita coisa e me sinto ansiosa. Então, muitas vezes a gente acha que porque eu sou ansiosa, que eu penso assim, porque eu sou ansiosa, que eu reajo assim. Muitas vezes é o contrário. É porque eu reajo assim, é porque eu penso assim que eu me sinto ansiosa. O sentimento, ele nunca é o primeiro a aparecer, né? Então, eu fico nesse campo das possibilidades, pensando várias coisas ao mesmo tempo, e é como se, a última vez eu fiz analogia, né? É como se cada possibilidade fosse uma caixinha, e aí eu vou tendo várias caixinhas.
E cada vez que eu abro uma caixinha, eu vou ver lá dentro daquela caixinha da possibilidade outras possibilidades. E isso vai gerando ansiedade sem eu ter consciência, mas o meu corpo vai sentindo, até porque o nosso cérebro tem uma dificuldade em reconhecer se aquilo que eu tô vivendo é a real ou é a imaginação. Ele não sabe muita diferença. Teve um experimento bem bacana que eles fizeram uma vez, que eu com óculos de realidade virtual, só que era um óculos bom, não é esse óculos de R$ 50 que eu comprei pro meu filho, não. É um óculos que fecha tudo de realidade virtual, com o som da realidade virtual, do vídeo, né, que tava passando. E aí foram duas pessoas, uma olhava o corpo do outro, tinha uma câmera e o óculos. E aí no que eu olhava o corpo do outro, só que eu tava vendo, eu olhava pra mim, era como se eu estivesse vendo o meu corpo, mas não era, era o corpo da outra pessoa que tava na minha frente sendo filmado. E aí se você encostasse na outra pessoa, no corpo da outra pessoa, aquele que estava com óculos de realidade virtual sentia aquele toque como sendo verdadeiro. Se você beliscasse o outro cara, quem estava com óculos de realidade virtual sentia o beliscão, né? Então mostra que o nosso cérebro, quando ele vê um estímulo, ou que ele escuta, né? Ele não sabe diferenciar que aquilo não é o corpo dele. Isso que a gente tá falando de corpo, né? Que é uma coisa que é 100% eu. Então, essas caixinhas das possibilidades, meu cérebro muitas vezes não sabe diferenciar que isso não está acontecendo. Essa situação, esse cenário que eu estou vivendo, que essa caixinha que eu abri, ela não é real. Mas o meu corpo, ele vive como se fosse real. E isso gera um estresse para o nosso corpo. Eu sempre falo das redes sociais, que a gente vai passando o dedinho, né? E vai vendo vários estímulos. Tem gente rindo, gente chorando, sendo triste, sendo feliz, coisa que deixa a gente indignado e a gente não percebe porque é uma fração de segundos. Mas o nosso corpo capta aquela informação e ele vai respondendo e a gente não tem consciência disso. Tem uma sessão dentro da jornada, que é a quarta sessão, que eu sou apaixonada nessa sessão. Tem gente que gosta. Ela é tipo assim, ela é preferida da maioria também, né? A quarta sessão, que é para você começar a ouvir o seu corpo. Quando a gente fala, já mudando de assunto um pouquinho aqui para falar do corpo, né? Quando a gente fala sobre o corpo do ansioso, que foi exatamente o post que eu fiz hoje aqui no Instagram, muitas vezes a gente não presta atenção no nosso corpo porque acha que é como se o que importa é minha cabeça, né? É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu vou fazer, é o que eu quero, tá tudo aqui no cabeção. E aí eu não presto muita atenção no meu corpo. E aí eu vou vivendo situações e meu corpo vai dando sinais que não tá certo. De repente eu tenho uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, meu corpo dá assim aquela descarga e fala com todas, grita, né? Ele não fala, ele grita. E a partir daí eu começo a ficar com medo do meu corpo. Antes eu não prestava atenção nele de jeito nenhum. Depois que ele gritou, que ele fez um escândalo e que eu sofri demais, eu começo a ficar super atenta com o meu corpo e posso começar a ter medo do meu corpo. Então, qualquer vez que meu coração dispara um pouquinho mais, eu sinto medo do meu corpo. E na quarta sessão, a gente tem nessa aulinha, a gente ensina você a começar a prestar atenção nos sinais que o seu corpo dá. E é uma sessão bem legal, porque é uma sessão experimental, né? Então você vai vendo ali as coisas e vai sentindo no seu próprio corpo. Eu acho ela é linda, eu acho linda essa sessão. Então, mudei de assunto, né? Eu estava nos pensamentos acelerados, mas é isso, né? Muitas vezes esses pensamentos, essas caixinhas que eu vou abrindo, meu corpo responde a isso e eu não percebo. Então, é bom começar a perceber. Clube da terapia, gente, que gracinha, vou te ver depois também. Passar a limpo igual na escolinha, exatamente. Camila, onde eu me inscrevo? No site da Querida Ansiedade ou dentro do aplicativo tem o link para inscrição, tá? Queridaansiedade.com. Eu tenho dificuldade de me impor em certas situações. O que fazer para melhorar? Se impor é uma situação complicada, né? É muito importante você começar a experimentar, se expor com pessoas que sejam mais confiáveis. Eu, uma vez conversando com uma pessoa, ela tinha muita dificuldade de se posicionar nas situações, falar sim, falar não, falar o que ela queria. Você quer pizza de quê? Calabresa ou mussarela? Ah, tanto faz. Você quer leite com Toddy ou com Nescau? Ah, tanto faz. Até as coisas mais simples tinham essa dificuldade. Então, é importante você começar a se
posicionar com pessoas da sua confiança, por exemplo. Você pode conversar com alguém próximo, seu namorado, sua mãe, sua irmã, e falar assim, olha, essa é uma dificuldade minha, eu quero superar isso, eu posso começar a experimentar com você, e aí você vai experimentando aos poucos com ele, com essa pessoa, né? Ver como é, como ela reage, e pede opinião. Isso é importante a gente ir passando, né? Gente, eu posso ter dores no peito, dores durante vários dias, mesmo não tendo crise de ansiedade, mas sem me sentindo ansiosa. Paula, eu acho que você pode. Você já procurou um médico para ver que dores são essas, né? Às vezes a gente precisa, às vezes não, é recomendado que você faça um exame médico para ver se descartar qualquer possibilidade física, né? E depois você vai, se não for nada físico, se for descartada essa possibilidade, e aí você começa a ver. Muitas vezes a ansiedade também, ela aparece como excesso de crítica, excesso de autocrítica, excesso de cobrança, autocobrança, né? Tudo isso que eu faço comigo, tá? Organização, planilha e cronograma me dão medo e me deixam muito mais enroladas. Nossa, Michele, tomara que você não lide muito com isso no seu dia a dia, né? Eu também não gosto muito. Gente, eu acho que é isso que eu tinha pra falar, né? Ai, caramba. Então, as causas da ansiedade é pensar demais e se preocupar demais. Exatamente, Sara. Não é porque você é ansiosa que você pensa demais. Porque você preocupa demais. Você preocupa demais, por isso fica ansiosa. É o caminho inverso, tá? E isso é muito importante você saber. Quando você tem consciência disso, que é porque eu penso assim, que eu me sinto assim, toda vez que você estiver se sentindo assim, ao invés de lutar contra o sentimento, você vai automaticamente voltar para sua cabeça. O que eu tô pensando? Que significado é esse que eu tô atribuindo nessa situação? Né? Como que eu tô vendo isso que tá acontecendo comigo? Eu tenho medo do meu corpo. Dai, a quarta sessão super recomendada para você, então. Aprender a fazer as pazes com o seu corpo, né? Ali eu já fui muito ansiosa, hoje eu sou mais tranquila, foi o autoconhecimento que me salvou. Isso é muito importante, né, Lei? Eu acho que a gente se conhecendo, como eu falei, né? Eu tenho condições de saber o que está acontecendo comigo, né? E a gente tem várias formas de buscar esse autoconhecimento. E é isso, né, gente? Eu acho que ali na jornada a gente tem, um passo a passo, é guiado, como eu falei, são 8 sessões com tarefa de casa para você ver aquele aprendizado no dia a dia. E, enfim, eu acho muito rico. Eu sou super, super, super fã, tá bom? E como eu já falei, a gente tem resultados que são muito bons, muito positivos também, de pessoas que começaram antes e o depois. A gente não é porque eu acho que a pessoa tá melhor, não. A gente tem questionários que a gente aplica, que são reconhecidos internacionalmente, validados cientificamente, a gente aplica antes e depois para ver o resultado. Não é oba-oba, não. Ah, eu acho que a pessoa tá melhor. Nossa, ela super elogiou, não é não. É ciência mesmo, tá, gente? Então é isso. Eu agradeço mais uma vez a presença, gente. Muito obrigada por me receber aqui. E eu vou me programar para fazer uma transmissão ao vivo por semana, ou a cada 15 dias, ou por semana, eu não sei. Aí vocês mandam perguntas e eu vou falando o que vocês acham. Então tá, eu agradeço muito a presença, gente. Fica com Deus, beijos e boa quinta pra vocês.